Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá prosseguir na história de Israel. Eu deixei vocês aí com no suspense, não foi? Foi, no suspense. Por quê? Porque aqui em Josué o povo estava lá na terra, tinha ainda algumas coisas a fazer, tinha que tirar um resto de estrangeiros que estavam ali, porque uma das ordens de Deus era que o povo de Israel não poderia se misturar com os estrangeiros, sabia? Sim, eles não poderiam se casar com os estrangeiros. Então tinham que expulsar esse povo da terra e eventualmente até matar, tá bom? É assim que se deu a conquista de Israel na terra. Isso lá com Josué. Só que esse povo aqui no final do versículo, no capítulo do livro de Josué, foi lá e falou: não, vamos adorar a Deus, que isso, Deus fez tanta coisa para a gente, nossa, a gente pode contar desde o Egito que Deus tem feito por nós, mas é muita coisa, vamos adorar sempre a Deus. Olha só o que aconteceu no livro de Juízes. Por que chama livro de Juízes? Porque nessa época, depois que Josué morreu, eles ficaram sem líder. Sim, o povo de Israel ficou sem líder, ficou aí, cada um na sua tribo. Eles deveriam ter um líder ali para cada tribo, ou um grupo de líderes, mas parece que o povo estava meio perdido. E estava mesmo. Por quê? Porque cada um começou a fazer o que queria. Eles tinham já as regras de como deveriam viver, escritas no livro de Levítico, um pouco no livro do Êxodo, estavam escritos no livro de Números e no livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei. O livro de Números significa no deserto, e no livro de Números teve ali os censos. O que é um censo? É a contagem dos habitantes. Então teve duas contagens de habitantes ali no livro de Números, enquanto eles estavam no deserto, teve um censo. Eles contaram quantos israelitas tinham, tá? E no livro de Levítico eram as regras ali para os levitas e para o povo de um modo geral, tá? Eles já tinham tudo, era só viver, era só ler o livro, e seguir e obedecer. Pá, mas eles não fizeram isso. Parece um povo aí que eu conheço, não parece? Parece a gente hoje. Olha só, a gente tem tudo na palavra de Deus, tudo que Deus gosta e o que Deus não gosta, e a gente não segue. A gente não segue. É uma pena isso. Nós não podemos ser como Israel. Por quê? Porque Israel sofreu um castigo duro, severo, por causa dessa desobediência, por causa desse esquecimento de Deus. Crianças, vocês não podem esquecer de Deus em momento nenhum da vida de vocês, sob pena de serem disciplinados severamente. Sim, Israel foi disciplinado. No final da aula eu vou falar para vocês como Israel foi disciplinado. Isso custou muito para eles, muito. Uma dor tremenda. E vamos lá, mas estamos aqui em Juízes. O que aconteceu? Por que chama livro de Juízes? Porque naquela época Deus levantava, o povo era oprimido, o povo sofria ali com pecado, se desviava. Primeiro ele se desviava, esquecia a Deus, começava a casar com as pessoas ali, com os estrangeiros, coisa que Deus falava que não era para fazer. Começavam aqui a adorar os deuses da terra, os deuses falsos. Olha esse povo difícil. Começavam a fazer isso. Aí Deus puniu o povo, eles com opressão dos próprios estrangeiros que estavam ali ou dos povos vizinhos. Aí o que eles faziam? Clamavam a Deus: Senhor, nos perdoa, nós nos arrependemos, nos salva. Aí o que acontecia? Deus levantava um juiz. Sim, Deus levantava um juiz. Quer ver um juiz famoso? Sansão foi um juiz para livrar os israelitas das mãos dos filisteus, foi um juiz famoso. Gideão foi um juiz famoso, se eu não me engano, para libertar o povo da influência dos moabitas, era um outro povo aí vizinho. Gideão, uma juíza mulher, Débora, foi uma juíza, a única mulher juíza aí, o líder na história do Antigo Testamento, da Bíblia como um todo, mostrando aí que não era algo ideal, não era. Até mulher Israel teve que obedecer, ele teve que
Deus teve que levantar mostrando que não era o que Israel estava fazendo era completamente avesso do que Deus tinha planejado para eles, idealizado para eles. Tudo porque eles esqueceram de Deus e não obedeciam a sua palavra. Isso. Israel estava nessa pindaíba, Israel estava sofrendo tanto porque esqueceu de Deus e não seguia a palavra. Parece com a vida de muita gente. Sim, na juventude, sim, vocês aí têm aí até 12 anos, 13, eu sei que alguns adultos me ouvem também, graças a Deus por isso e Deus abençoe vocês. Mas na juventude, lá para os 14, quando vocês entram na faculdade, isso aqui pode acontecer. Vocês esquecerem de Deus e não andarem conforme a palavra de Deus. E aí o que vai acontecer no futuro? Punição de Deus. Punição de Deus. Uma pessoa que eu lembro que aconteceu isso, e dá um testemunho disso, é o evangelista da nossa igreja, o Leandro Boer. A história dele, porque se desviou da fé, porque esqueceu de Deus, esqueceu da palavra, ele se desviou e sofreu a punição de Deus, que mais para frente o trouxe de volta, porque o objetivo da punição de Deus é trazer de volta. Nós vamos ver isso acontecendo com Israel, eles voltando, Deus trazendo eles de volta. Isso aconteceu com a vida do Leandro, mas ele pode sim testemunhar de que esquecer de Deus e não andar segundo a sua palavra é a maior desgraça que um homem pode sofrer. Sim, mas graças a Deus, porque ele nos traz de volta. E o evangelista Leandro está de volta e é uma grande bênção para a nossa igreja. Tá bom? Isso aconteceu no livro de Juízes. Olha só, no Juízes 3, no versículo 7 a 11, 3, 7 a 11, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Ó Israel! Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos, clamaram ao Senhor. Isso aqui, gente, em um livro de Juízes, repete muitas vezes. Eu estou lendo um trechinho, é um resumo, mas isso acontece várias vezes. Deus vai lá, salva eles agradecem a Deus, mas desvia de novo. Olha, clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou o libertador, que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Quando ele faleceu, o que aconteceu? O povo se desviou de novo, e assim foi. Olha só o lema, o mote do livro de Juízes, lá no último versículo, Juízes 21, 25. Olha só o que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Dava certo isso? Claro que não. Eles tinham que fazer o que a Bíblia mandava, o que a lei de Deus mandava, não o que cada um acha dentro da sua cabeça, tá bom? E aí Israel estava perdido, Israel estava aí sem ninguém, estava sofrendo nesse ciclo eterno de problemas. E aí Deus levantou um profeta. Sim, Deus levantou um profeta. Alguns chamam ele do último juiz de Israel. Eu prefiro considerá-lo como profeta, que é como o texto bíblico o trata. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel 3:20. Deus levantou Samuel, o primeiro profeta aqui, para formar reis. Sim. Lembra lá em Juízes? Não havia rei em Israel. Não havia. Eles precisavam de um líder, precisavam de um rei. Não havia. E Deus levantou Samuel para que Samuel ungisse um rei em Israel. Vamos ver aqui quem que Samuel ungiu rei em Israel. Versículo 20 do capítulo 3 de 1 Samuel. Já abriu? Eu preciso virar a página aqui. Vamos lá. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E a tarefa de Samuel era essa: ungir, colocar lá um rei para Israel. Não era ele, era uma outra pessoa.
E aí o povo, Samuel chegou para o povo e disse assim, ó, Deus tem que reinar no meio de vocês. É Deus. O Senhor basta, o Senhor é o líder que vai levá-los à alegria, à felicidade, à prosperidade. O povo disse, não, nós queremos copiar as nações vizinhas. Nós queremos um rei aqui, de carne e osso. E Samuel falou, rapaz, o Senhor é rei em Israel, para que vocês precisam de um rei? Não, nós queremos um rei aqui nosso, assim como as nações vizinhas. Tá bom. Aí Deus falou por meio de Samuel, vocês querem? Tá bom. E aí o povo escolheu um rei. Olha só que bênção. O povo escolheu o rei que faltava lá em Israel. Só que esse rei era um rei segundo o coração do povo. E já falei para vocês, vai dar ruim. Vai dar ruim. Que rei era esse? O rei Saul. O rei Saul era o rei segundo o coração do povo. Lá em 1 Samuel 11, olha só, o povo conclamando Saul como rei. Olha que bênção. Só que Saul foi o rei trapalhão. Ei, Saul buscou aliança com outras nações e foi buscar até conselho com médium. É uma coisa, olha só, Saul foi o rei trapalhão. Primeiro teve ciúme de Davi, problemas. Mas o povo escolheu esse cara aí. 1 Samuel 11:15 diz assim: E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, e cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Só que esse não era o rei segundo o coração de Deus. Quem era o rei segundo o coração de Deus? Alguns aí já devem saber que era o rei Davi. Sim, o rei Davi era o rei segundo o coração de Deus. E esse homem foi ungido rei? Sim. Deus, ali no escrever da história, matou Saul. Saul morreu ali na batalha e o povo precisava de um outro rei. Um rei que fosse um rei guerreiro. Porque havia ainda naquela época lutas contra as nações vizinhas e até para conquistar o território de Israel. Então precisava de um rei guerreiro. Que rei foi esse? O rei Davi. Isso está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versículo 3. Diz assim, ó: Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com um rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. E esse rei aqui foi um rei muito bom para Israel. Durante o reinado de Davi, Israel foi crescendo, foi expandindo o seu território, e a nação de Israel foi abençoada. Por quê? Porque esse rei, ungido por Samuel, pelo profeta Samuel, esse rei aqui foi segundo o coração de Deus, tá? E aí o que veio depois? Quem reinou no lugar de Davi quando ele morreu? Foi o rei Salomão. Vocês conhecem o rei Salomão? Eu espero que vocês conheçam o rei Salomão, porque a sabedoria de Salomão é muito conhecida, até dos incrédulos. Se você perguntar para os seus amigos incrédulos se eles conhecem o rei Salomão, eles vão falar que já ouviram, aquele rei Salomão que era muito sábio, muito rico. Sim, é esse mesmo, o rei Salomão era filho do rei Davi. E assim a dinastia, olha só, a dinastia, o que é dinastia? A descendência, a dinastia é a linhagem real. Nós temos aqui o rei Davi, e o rei Davi era da tribo de Judá. Saul não era da tribo de Judá. O rei Davi veio aí da tribo de Judá, começando assim a dinastia que se encerraria onde? No rei Jesus. Sim, Jesus é rei? Sim, Jesus é rei. Um dia ele vai reinar sentado no trono de quem? De Saul? Não, no trono de Davi. Essa é a dinastia, a linhagem real, ali a descendência de Davi até chegar Jesus. Então, mas quem veio depois de Davi? Logo depois, o seu filho Salomão. E aí, quem foi Salomão? Salomão, ele foi um homem
foi um rei, o maior rei que Israel já teve até então. Porque o reino de Salomão, se vocês olharem aí no mapa, o reino de Salomão foi o maior reino já visto ou já obtido aí por Israel. Então Salomão teve um território vasto e imenso e o povo vivia em paz, sim, porque Salomão era muito próspero, os outros reinos vinham lhe dar presentes e ele era muito sábio. Mas como isso tudo aconteceu? Lembram que Salomão pediu a Deus o quê? Deus chegou para ele e falou, pede o que você quiser. Você vai ser rei agora, seu pai está velhinho, você vai ser rei, pede para mim o que você quiser. O que você quiser. O que eu quiser? Imagina se seu pai fizer isso para você. Imagina se a pessoa mais rica do mundo chegar para você, pede o que você quiser. Salomão pediu o quê? Sabedoria, porque ele queria ser um bom rei. Ele queria reinar em Israel agindo com justiça. E aí Deus olhou para isso e disse, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar tudo mais. Riqueza, território, paz. E Deus assim abençoou Salomão, porque ele fez um bom pedido, pediu sabedoria. E onde está aí Salomão? No primeiro livro dos reis. Primeiro livro dos reis, no capítulo 1. Capítulo 1, 39. Diz assim, olha lá Salomão tomando posse do trono. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou, viva o rei Salomão! E foi um excelente rei, viu? Exceto no final da sua vida que ele já não estava tão sábio assim, ou esqueceu de Deus. Foi isso que aconteceu. Não é que ele não estava tão sábio, ele esqueceu de Deus e fez algumas coisas erradas. Não dá tempo de contar aqui, mas espero que Deus me dê muitos anos de vida para que eu possa, inclusive, dar essa aula aqui da vida do rei Salomão, tá bom? Vamos continuar, o plano de Deus está se formando. Nós já vimos ele trazendo aí a descendência do Messias, a descendência de Jesus. Agora nós temos a dinastia de Jesus, a linhagem real de Jesus. Jesus vai reinar em Israel. Na dinastia de quem? No trono de quem? De Davi. Então depois de Davi veio Salomão. E depois de Salomão, foi o filho de Salomão que reinou? Foi e não foi. Sabe por quê? Porque o reino se dividiu. Sim, problemas de família, brigas de família e o reino se dividiu. Sim, aquele território se dividiu nisso aqui, ó. Olha aí no mapa. O reino dividido. As 12 tribos de Israel, prósperas, pacíficas, sob Salomão, se dividiram depois disso. Teve lá uma reviravolta, Jeroboão levou 10 tribos do norte e Roboão ficou com as 2 tribos apenas do sul, que se tornaram aí o reino de Israel e o reino de Judá, porque as 2 tribos de baixo eram Judá e Benjamim. E aí ficou lá, Jerusalém ficou na tribo de Judá, no reino de Judá. E aí o reino ficou dividido. Quem ia reinar em Israel? Então tinha agora 2 reis. Vocês já sabem quem era rei em Israel, uma época aí. Depois de muito tempo que isso aconteceu, veio o rei Acabe. E aí junto com o rei Acabe tinha outro rei lá em Judá, que era o rei Josafá. Então tinham 2 reis aí nesse território. Tinham 2 reis, o rei Acabe e o rei Josafá, que era o rei de Judá. Então qual é a linhagem real que Jesus segue? A linhagem de Judá, tá bom? Roboão, filho de Davi, seguiu ali a linhagem de Judá. Não obstante, o reino estar dividido no seu território. Tá joia? Olha aí o que aconteceu no capítulo 12 de 1 Reis. O reino sendo dividido. 1 Reis 12, no versículo 19 e 20. Diz assim, assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Israel, as 12 tribos do norte, as 10 tribos do norte. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Então ficou o reino dividido lá. E aí vocês sabem o que aconteceu depois disso? Aí só foi ladeira abaixo, gente. O povo de Israel esqueceu completamente de Deus. Já
já expliquei para vocês sobre a vida de Acabe, o profeta Elias que Deus levantou, o profeta Eliseu que Deus levantou lá em Israel, na tribo do norte, por assim dizer, e só foi a ladeira abaixo, porque o povo esqueceu de Deus, não adorava a Deus do jeito que Deus tinha mandado, esqueceu de Deus e não obedecia a sua palavra. Qual que é o caminho? Punição. E Deus puniu. Deus puniu. Como? Deus tirou deles o território. Deus tirou deles a identidade. Deus levou eles para uma nação distante. Sim, todo aquele povo. Ficaram lá uns gatos pingados lá, mas todo o povo, em massa, foram dominados por outras nações. Deus os puniu dessa forma. Depois de muito tempo, de muitos reis aí, uma longa dinastia de reis, outras nações foram em volta de Israel, foram sendo levantadas, até que veio o Império Assírio. Sim, até que veio o Império Assírio. Mas antes de falar da Assíria, eu quero falar o motivo. Vejam aí em 2 Reis 17, o motivo pelo qual Israel foi punido. 2 Reis 17, 13 e 14. Diz assim, esse Israel parece a gente às vezes. O Senhor advertiu Israel e Judá, Reino do Norte e Reino do Sul, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, voltai-vos dos vossos maus caminhos. Deus deu uma segunda chance por meio dos profetas. Deus estava ali, por meio de Jonas, por meio de Isaías, por meio de Jeremias, outros profetas falando, Israel, se volte do seu mau caminho, deixe de idolatria, se volte para o Senhor. Mas eles não ouviram. Olha o que Deus fez. Segundo toda a lei que prescrevia a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados. O que é obstinado? É uma pessoa de cabeça dura, uma pessoa que não abandona o seu erro, o seu pecado. É uma pessoa obstinada, de dura cerviz, que não abaixa a cabeça, não pede perdão, não se humilha. Que não creram no Senhor seu Deus, e aí rejeitaram os estatutos, desprezaram os mandamentos do Senhor, queimaram filhos e filhas como sacrifício. Olha só onde esse povo foi parar, porque esqueceu de Deus e não obedecia à palavra. E aí Deus teve que exilá-los, tirar eles da terra. Sim, exilar é tirar da terra, ir para uma terra distante, uma terra que eles não conhecem, uma cultura que eles não conhecem. Aí vem o Império Assírio, vejam aí no mapa a mancha aí do Império Assírio, que acabou exilando, levando para o cativeiro o povo de Israel, a tribo do norte. Então isso está lá em 2 Reis 17, 6. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, que era a capital do reino do norte, e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Ala, junto a Bora, ao rio do Gozã, nas cidades dos Medos. Levou todo o povo para lá. Vocês vão sair da terra. Vão perder aquilo que Deus prometeu para vocês. Olha só que golpe duro, né? Vocês não querem viver na terra como Deus mandou? Então Deus vai tirar vocês para ver se vocês aprendem. Ver se vocês valorizam. Às vezes, isso é uma lição importante. Tirar as coisas, Deus tira as coisas que nós amamos para ver se a gente valoriza Ele e não as coisas. A gente lembra dele e não ama as coisas mais do que Ele. Tá aí, e Judá, e o Reino do Sul? Deus levantou um outro império, Império Babilônico, o Império da Babilônia. Vejam aí a mancha. Esse Império Babilônico depois tomou conta aí, ou dominou inclusive o Império Assírio, e foi aí maior do que o Império Assírio. Então o Império Babilônico exilou, isso está em 2 Crônicas 36, 2 Crônicas 36. Toda essa época, gente, lá desde a divisão do reino, Deus levantou profetas. Esses profetas que vocês veem aqui, Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Zacarias, Malaquias, todo esse povo está aqui falando a Israel, falando a Israel, se vocês não se voltarem a Deus, vocês serão punidos, Deus vai fazer isso, isso e isso.
E eles não ouviram a voz de Deus. Então, Judá também foi. Ah, mas Judá não era um bom reino? Sim, Judá teve excelentes reis. Reis bons que fizeram o bem. Mas, mesmo assim, eles se desviaram. Se desviaram e praticaram idolatria. E a idolatria merece aí o juízo de Deus. Vocês já aprenderam isso. 36, 19 a 21. 19 a 21 diz assim: queimaram a casa de Deus. Aqui é o templo já estava construído. Salomão construiu o templo do Senhor, lá em Jerusalém. Queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de quem? Olha aqui o profeta Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então Judá foi exilado por 70 anos, uma geração toda viveu no exílio babilônico, sob o poder do rei, ali um reino mais famoso, o rei Nabucodonosor. Tá bom? Isso aconteceu com Israel. Muito triste. A punição de Deus sobre Israel, mas a punição de Deus não é eterna, não é perpétua, especialmente para os seus filhos. Na verdade, para os seus filhos, a punição, a disciplina de Deus não é eterna. Para quem não é filho de Deus, a punição vai ser eterna. Não existe disciplina. Aqui é juízo de Deus. Para quem não é filho de Deus, quem vive sob a influência do diabo, vive como quer, não crê em Jesus, esses sofrerão o juízo. Já, na verdade, a Bíblia já diz que eles já estão condenados ao fogo do inferno, sim. Mas quem confia em Jesus, esses andam em novidade de vida, mas eventualmente Deus os disciplina, como um pai disciplina o seu filho. E Deus fez isso com Israel. Deus disciplinou Israel. Por 70 anos, a tribo de Judá, Israel tinha sido exilado já fazia um tempinho, quase 100 anos. Mas aí por esses 70 anos eles passaram no exílio babilônico. E depois desses 70 anos veio o rei da Pérsia. Sim, veio a Pérsia, olha aqui o mapa da Pérsia. A Pérsia dominou também sobre a Babilônia. E esse reino, Deus moveu esse rei, o rei Ciro, o rei da Pérsia, para dizer a Israel: Israel, você pode voltar. Você pode voltar. Olha aqui, ó, Esdras. Já está aí, está no comecinho. Esdras 1, de 1 a 4. Esdras 1, de 1 a 4. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Aquela profecia lá. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E assim aconteceu. Eles voltaram para Jerusalém, reconstruíram a cidade, junto com o remanescente do povo que estava ali, eles voltaram, mas voltaram como? Mandando em tudo? Não, eles ainda estavam sob o jugo do rei da Pérsia, mas reconstruíram o templo. Neemias, Esdras foram utilizados para reconstruir o templo em Jerusalém. E depois do reino do Império Persa veio o Império Grego, e aí veio por 300 anos o Império Grego, e depois do Império Grego o Império Romano. E Jesus nasceu debaixo do Império Romano. Então, todo esse tempo, depois da construção, todo esse tempo, cerca de 400 anos, Deus não falou mais com Israel. Não teve mais profeta, não teve mais... O templo estava lá, eles estavam adorando a Deus, parece que tinham aprendido a lição, mas estavam lá sob o jugo de outros povos. E Deus silenciou durante 400 anos. Mas Deus abriu a boca depois desse tempo, de 400 anos, por meio de Jesus. Essa é a história de Israel aí em poucos minutos. Tem muita coisa para falar, mas que eu espero que vocês tenham aprendido depois de tudo isso que aconteceu.
Deus levantou Jesus. Nós vamos chegar lá um dia para contar a história de Jesus e nós aprendermos. Mas isso aconteceu e Deus se revelou diante dessa história tão bela, que parece muito com a nossa. Parece muito com a nossa. Que Deus abençoe vocês, tenham uma excelente semana. Espero que tenham aprendido. Dúvidas, me interajam aí comigo no WhatsApp ou nos comentários. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.